Bom, ele quer, né, tá, responder de acordo com o gráfico. O gás sucessivamente passa pelos estados 1, 2 e 3, retornando ao estado 1. Isso é uma transformação cíclica. Considerando que entre os estados 1 e 2 a transformação é adiabática, opa, entre 1 e 2 é adiabática, não é isotérmica. Ocorre troca de calor com o ambiente. Bom, se 1 e 2 é adiabática, não ocorre troca de calor. Então aqui a quantidade de calor vale zero. Então tu vai trocar calor no 2 e no 3 e no 3 e no 1. Entre 1 e 2 não. Entre 2 e 3 e 3 e 1. Letra E. Cara, tu vê como... Também, tudo bem que essa questão era fácil, mas... É que tem várias em termodinâmica é uma matéria chata, mas... É sempre assim que é difícil, difícil. A transformação isotérmica de um gás que segue a equação do gás ideal, sua energia interna permanece constante. Claro, na transformação isotérmica, o ΔT vale zero. Se a variação de temperatura vale zero, a variação de energia interna vale zero. Então, se não varia a energia permanece constante. A energia interna de um sistema é a soma das energias cinéticas e potenciais de suas partículas. Sim. E por isso depende do número de partículas do sistema. Sim. A energia interna depende da massa, ela depende do número de partículas. A temperatura é que não depende. A temperatura absoluta de um sistema depende da energia cinética média de suas partículas e também da quantidade de partículas. Tu vê, a 2 já me deu a resposta da 3, né? A temperatura não depende da quantidade de partículas, porque ela mede a energia cinética de uma partícula. Então tá errado aqui, né? Quando uma onda sonora se propaga num gás, as compressões e rarefações que ocorrem na passagem da onda são tão rápidas que podem ser consideradas adiabáticas. Cara, isso aqui, infelizmente, tá meio que no lugar errado, né? Porque eu ainda não ensinei acústica. Mas tu já pode saber, tá? O som no ar, ele produz compressão e expansão adiabática, porque ele comprime e expande o ar de maneira muito rápida. Então é 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. Questão 30, letra C. E a 31, para encerrar este rol de termodinâmica, só que depois vai ter muito mais nos complementares para te brincar e ser feliz. A 31, meu irmão, é UFSC. Não precisa chorar, não precisa ter medo e tal, mas tem que respeitar. Dá uma subidinha aqui, dá uma subidinha. Bom, tem o gráfico PV aqui, né? O que eu tenho aqui? A transformação BC, a transformação DA, que eu não sei se essas transformações são isotérmicas ou adiabáticas, aquele velho esquema. Bom, na transformação AB houve diminuição da energia interna. Cara, quando ele fala em energia interna depende única e exclusivamente da temperatura. O que eu tenho certeza? Que se aqui for uma hipérbole que passa pelo A, vai ter uma outra hipérbole que passa pelo B, que eu não sei se é a mesma que passa pelo C, mas enfim, com certeza a temperatura B é maior que a temperatura A, porque é uma hipérbole mais longe da origem. Então não houve diminuição de energia interna, houve aumento de energia interna. Então a 1 está errada. Até porque o que é isso aqui, gente? Vamos lá. É uma expansão isobárica. A pressão se mantém constante e o volume aumenta. Né? O que a gente sabe da isobárica? Tu vê. É só estudar. Isobárica. Volume e temperatura. Volume e temperatura são diretamente proporcionais. Se o volume aumentou, a temperatura aumentou. Então a energia interna aumentou. Na transformação AB, o sistema absorveu o calor do meio ambiente. Claro, o volume aumenta. Se o volume aumenta, a temperatura aumenta. Como é que o volume aumenta e a temperatura aumenta? O calor é positivo, o gás está sendo aquecido. 2 está certo. Não houve variação de energia interna na transformação BC. Bom, para não ter variação de energia interna na transformação BC, isso aqui tem que ser uma isotérmica. E aí vale aquele cálculo, né? Qual é a pressão aqui, né? Qual é a pressão do B? Um pouquinho menos que 4. Qual é o volume dele? 3. Qual é que é a pressão do C? Um pouquinho menos que 3. E qual é o volume dele? 4. Tá vendo? Se tu fizer esse cálculo, né? Sei lá, 4, vamos supor que seja 4.
4 vezes 3 vai dar 12. O que tu vai ter aqui? 4 vezes 3, que também vai dar 12. Então, o BC é uma transformação isotérmica. Não houve variação de energia interna, tá certo? A8. Na transformação dA, o sistema absorveu o calor do meio externo. Bom, o que acontece na dA, então? Bom, isso aqui então são linhas isotérmicas, acabei de concluir isso. O que acontece na transformação dA? A temperatura do D é igual à temperatura do A. Né? O que está acontecendo então aqui? É uma compressão isotérmica. Tu está comprimindo porque o volume está diminuindo e a temperatura está se mantendo a mesma. Quando tu comprime e a temperatura se mantém a mesma, é porque o gás foi resfriado. Porque se tu comprimir sem resfriar, a temperatura vai aumentar. Então, na transformação dA, o sistema absorveu o calor. Não. Na transformação dA, o sistema liberou o calor. Ele foi resfriado, ele perdeu o calor. Na transformação CD, não houve realização de trabalho. Sim, não houve, porque é isocórica. E a energia interna do sistema diminuiu. Sim, a temperatura DD é menor que a temperatura do C, né? Olha as isotérmicas aqui. Então, na transformação CD, não houve trabalho e a energia diminui porque a temperatura diminui, tá certo? A 16. Na transformação AB, o calor que o sistema absorveu foi maior que o trabalho que realizou. Sempre. O que é a transformação AB? Expansão isobárica. Na expansão isobárica, sempre tu troca mais calor do que trabalho porque a temperatura tem que aumentar. 64. A energia interna do sistema no estado C, energia interna em C, é menor que no estado A. Não. Em C a temperatura é maior. Se a temperatura é maior, a energia interna é maior. 64 está errado. 16 mais 4, 20. 20 mais 32, 52. 52 mais 2, 54. Baita revisão essa última, tá? Essa é uma bela questão a ser pensada. Valeu!